Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus Cláudio Martins. Para ouvir as mensagens, acesse www.sherbet.com/servo de Deus Cláudio Martins, facebook.com/servo de Deus Cláudio Martins. Deus te abençoe. Jesus Cristo quer te dar a vida eterna. Deus seja louvado. Hoje, dia 8 de abril de 2014, e o Senhor me traz uma palavra do Evangelho de São Mateus, capítulo 24. Evangelho de São Mateus, capítulo 24. Glórias a Deus. Está escrito assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê atenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas, e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: Eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do firmamento, cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão.
Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixado outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Até aqui. Glórias a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui está, ó Deus, a Tua palavra. Evangelho de São Mateus, capítulo 24. Ó Deus, abençoa, meu Pai, a Tua palavra, para que nós possamos compreender, meu Deus, para que o Senhor possa nos ensinar, nos santificar através da Tua palavra, preparar, meu Deus, a Tua igreja, o Teu povo aqui nesta terra, sem mancha, sem ruga e sem mácula alguma, uma igreja pura, meu Pai, para que o Senhor possa nos levar naquele dia, quando o Senhor enviar os Seus anjos, meu Pai, para nos colher, para nos levar aqui deste mundo de trevas, de pecado, e para nos salvar, meu Pai, para nos levarmos a encontrar com o Senhor nos ares, como está escrito na Tua palavra. Salva, Senhor, aqueles que estão ouvindo a Tua palavra, porque a Tua palavra ela é viva e eficaz, e é o Teu Espírito Santo que vai convencer esta alma que está ouvindo esta palavra. Abençoa cada um de nós, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Quando o Senhor Jesus veio aqui na terra, antes dele subir ao céu, antes dele voltar para o seu lugar de origem, antes dele voltar para o seu reino glorioso, com a glória que ele sempre teve, ele passou um tempo aqui neste mundo, e antes dele voltar, ele deixou esse ensinamento. Antes do Senhor Jesus subir para o céu, voltar para o céu, ele deixou este ensinamento. Ele deixou esta resposta aos seus discípulos que estavam preocupados, que queriam saber quando é que o Senhor Jesus iria voltar novamente. E ele deixou aqui os sinais da sua volta, os sinais que precedem a sua volta. E ele escreveu aqui, através de Mateus, ele deixou escrito aqui a sua palavra. E aqui ele ensina a todos que estão ouvindo esta palavra, para que você possa entender quando é que o Senhor Jesus voltará para esta terra. Ele vai vir sobre as nuvens, ele não vai mais pisar os seus pés santos aqui nesta terra. Mas vai ter um dia, que ninguém sabe esse dia, que ele vai vir buscar o seu povo, aqueles que desceram as águas do batismo, aqueles que fizeram um concerto, uma aliança com ele, com Jesus Cristo, aqueles que despiram-se do velho homem, aqueles que deixaram a sua vida de pecado, aqueles que abandonaram as coisas que não agradam a Deus. É este povo que o Senhor Jesus vai vir buscar. É um povo preparado, é um povo que deixou este mundo de trevas, que renunciou à própria vida, que renunciou à própria vontade, o próprio desejo do pecado para servir a Cristo e entregou a sua vida para Ele. E vive hoje em novidade de vida, com uma vida santificada. É este povo que o Senhor Jesus vai levar no dia que Ele vir aqui sobre as nuvens dos céus. Os discípulos estavam preocupados, queriam saber quando é que vinha, quando é que seria a volta do Senhor Jesus.
E ele disse aqui no versículo 1 diz: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí o Senhor Jesus, ele dá detalhes aqui dos sinais que antecedem a sua vinda. O primeiro sinal que ele diz aqui: acautelai-vos que ninguém vos engane. Acautelai-vos que ninguém vos engane. E hoje nós vemos quantos enganos que existem por aí. Quantas mentiras, quantas filosofias e enganos, quantas palavras que destilam favos de mel, mas são mais amargosos do que o absinto. Quantas mentiras que nós ouvimos por aí. Palavras bonitas, mas que enganam e que levam a pessoa à perdição eterna. E o Senhor Jesus nos alerta aqui no versículo 4: acautelai-vos que ninguém vos engane. Então a pessoa pode ser enganada. A pessoa pode ser enganada. Quando Deus deu uma ordem para Adão, para que não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, Satanás foi diretamente até a mulher, por ser um vaso mais frágil, como diz a palavra de Deus, pela mulher ter sido feita da costela do homem, pela mulher ter uma estrutura mais fragilizada. E o inimigo foi lá, o diabo foi lá e tentou a mulher. É assim que Deus diz? Não, não é desse jeito. Ele sabe que se você comer deste fruto, você vai ser semelhante a ele, conhecedora do bem e do mal. Então ele seduziu aquela mulher com as suas palavras, com a sua astúcia, com o seu engano, que o Senhor Jesus disse que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Que diz que o diabo se transfigura em anjo de luz. Ele se torna ministro, ele se transfigura em anjo de luz. Ele parece ser uma pessoa boa, aparentemente, entre aspas. Ele vem como se fosse uma ovelha, mas é um lobo com pele de ovelha. É um lobo com pele de ovelha. E nós temos que ter muito cuidado, porque as palavras, elas destilam favos de mel, mas o fim é amargoso como o absinto. E o Senhor Jesus nos explica bem claramente aqui: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Ninguém vos engane. Então qualquer um pode enganar. Ele não fala uma determinada pessoa, mas ele fala aqui que ninguém vos engane. Então existe enganadores. Então nós temos que estar firmados na palavra de Deus. Temos que estar vigiando e orando o tempo todo, para que o inimigo não venha roubar a nossa coroa, para que Satanás não venha roubar a nossa salvação. A fé que uma vez foi dada aos santos. Judas diz que nós temos que batalhar pela fé. Vigiar, o Senhor Jesus disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Depois que entra em tentação, aí fica mais difícil para se levantar. Depois que cede à tentação, depois que cai em tentação, aí é difícil para se levantar. Torna-se mais difícil. Então você tem que orar antes para que você não entre, não caia em tentação. E o inimigo, ele é astuto. Ele usa de engano, como ele usou para enganar Eva, Adão e Eva. Usou da mentira. Usou do engano. E Eva acabou caindo. E também, através de Eva, Adão também caiu. E os três foram punidos. A mulher que não tinha dor de parto passou a ter a dor multiplicada. O homem, Deus amaldiçoou a terra por causa de Adão.
Então diz que do suor do seu rosto comerás, e a terra ia brotar até espinhos, né? Ia se tornar uma situação mais difícil ainda. Deus colocou no aperto e no cerco. Do suor do teu rosto comerás. E ele estava tão bem no jardim do Éden, tinha tudo ali. Tinha todo tipo de espécie de fruto. Ali era sombra e água fresca. Tinha tudo. E Deus só deu uma ordem: não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas tinha ali a árvore da vida. Se o homem fosse um pouco mais inteligente, teria comido da árvore da vida. E nosso mundo hoje não estaria esse caos que está hoje, essa matança que está hoje, essa guerra. E aí o imundo, astuto, seduziu a mulher. E aí eles pecaram e todos nós pecamos junto com eles. Diz a palavra de Deus que todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus. Depois do pecado de Adão e Eva, aí houve as consequências, né? Primeira consequência, primeiro homicídio. Caim mata Abel. Adão e Eva tiveram os 2 primeiros filhos, Caim e Abel. E Caim, por inveja, surgiu também esse sentimento de inveja, de ódio. E aí onde Caim acabou cometendo o primeiro homicídio, matando seu irmão Abel. Foi lamentável essa situação, muito triste. E observa uma coisa, que Deus ele não impediu o homicídio. Deus ele nos dá o livre-arbítrio, mostra que nós não somos robôs. Deus ele concede a todo ser humano que vive neste mundo o livre-arbítrio. Se a pessoa quiser se jogar de um prédio, ela se joga, Deus não vai impedir. Jesus disse para Satanás: não tentarás ao Senhor teu Deus, quando o diabo sugeriu que Jesus pulasse daquele precipício. Usou até o Salmo 91, aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todo o tempo. Eles te sustentarão nas tuas mãos. Achando que Deus ia livrar Jesus se ele se jogasse daquele lugar. E não é bem assim. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Se na estrada está escrito a placa lá, 100 por hora, 90 por hora, a pessoa está 140, o anjo vai me guardar. Não vai guardar. O anjo de Deus não vai guardar. Ele vai guardar a pessoa que respeitar o limite da velocidade. Deus ele dá o livre-arbítrio para o homem. O homem tem que obedecer às suas leis. Mas o inimigo ele vai tentar. Ele tenta todo ser humano. Mas se nós estivermos pautados na palavra de Deus, se nós colocarmos a palavra de Deus realmente como ela é no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os nossos pés. É calçar a palavra de Deus. É você andar através da palavra. Ela vai te iluminar os seus caminhos quando você estiver andando de acordo com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, nós não podemos dever nada para ninguém. Temos que pagar as nossas dívidas. Que se não pagarmos as nossas dívidas, não teremos créditos com Deus. As leis de Deus, Deus colocou as suas leis, a sua palavra, acima do próprio nome dele. Deus só não destruiu o diabo até agora e os seus anjos caídos por causa da justiça de Deus. Por causa da justiça diante dos outros anjos, diante do seu povo aqui na terra. Mas vai ter um dia que Deus vai destruir, vai lançar a Satanás no lago de fogo e enxofre, e os seus demônios, e todos aqueles que estão nas listas lá em Apocalipse. Deus está dando um tempo. Então Jesus é o nosso advogado, ele intercede por nós. Satanás é o promotor de acusação, e Deus é o juiz. E Deus colocou o juízo para o Senhor Jesus. Jesus que vai julgar todos nós. Hoje o Senhor Jesus está no céu como o nosso advogado, nosso intercessor. Mas o Senhor Jesus virá aqui no céu, e ele virá para julgar aqueles que não fizeram uma aliança com ele. Para julgar. Os salvos irão passar perante o tribunal de Cristo para poder provar suas obras, para poder ver as obras que nós tivemos aqui na terra, mas serão salvos. Mas no grande juízo, diante do trono branco,
serão aqueles que foram condenados. Aqueles que morreram sem Cristo serão ressuscitados para a condenação eterna. Então o diabo ele é o promotor de acusação. Ele vai pegar o livro, como existe o livro da Constituição Jurídica, o livro da Constituição, o livro de direitos, a justiça. Então os advogados trabalham de acordo com aquele livro, com a lei. E Satanás também trabalha de acordo com a lei de Deus, com a palavra de Deus. Quando foram tentar lá acusar Daniel, eles viram na lei do seu Deus alguma coisa para acusar Daniel, na lei do seu Deus. Porque sabia que através de uma falha de Daniel, eles tinham um álibi, eles tinham algo que poderia lançar Daniel na cova dos leões. Mas Daniel não deixou de orar, não deixou de se prostrar diante de Deus e não se prostrou diante da estátua de Nabucodonosor. Daniel não se prostrou diante da estátua do rei. Então o inimigo ele quer o quê? Acusar os servos de Deus. Acusar aqueles que têm o testemunho de Jesus Cristo e guardam a lei de Deus. Ele quer te acusar. Ele quer achar uma brecha na lei de Deus. Ele quer achar uma falha tua para poder te acusar. Ele quer apenas uma brecha para poder entrar na tua vida. Não permita que isso aconteça. Feche todas as brechas do inimigo para que ele não tenha acesso à tua vida. Nós devemos vigiar e orar o tempo todo para não entrarmos em tentação. Então aqui o Senhor Jesus disse, ele diz assim, acautelai-vos que ninguém vos engane. E o diabo ele está por trás de tantas coisas por aí. E você não o vê, ele é invisível. Mas está usando muita gente por aí. Versículo 5 diz, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. É o que tem acontecido hoje. Muitos se dizem ser o Cristo. Existe até uma pessoa aí que diz ser o Cristo, aqui na América Latina. Diz ser o Cristo, como existe muitos por aí. Os falsos cristos. É o próprio diabo ali por trás daquelas pessoas. No versículo 6, diz, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai-vos, mas não assusteis, porque é mistério, é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. E quantas guerras que nós já vemos? Quantas guerras que já teve? Primeira, segunda, terceira guerra mundial. Quantas guerras que já teve? E hoje rumores de guerras, aquela confusão sempre lá no Iraque, ali em Jerusalém, e o povo da Palestina, são os descendentes de Ismael e o povo de Israel. Eram duas nações, né? Uma que saiu de Agar, a escrava, e outra de Sara, o filho da promessa. Aí são os ismaelitas, que é o povo árabe da Agar, e o povo de Israel, os judeus. E essa guerra continua até o dia de hoje, por causa de um erro de Abraão. Até hoje está essa guerra aí lá no Oriente Médio. Guerras e rumores de guerras. É o que tem acontecido. Aí o Senhor Jesus diz aqui porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Inclusive até no Brasil, aqui em Montes Claros, já saiu terremotos, né? Em escala menor, mas o terremoto chegou a atingir o Brasil. Não há segurança neste mundo, você que está ouvindo essa palavra. Já teve tsunamis, tornados, terremotos em vários lugares no mundo todo. Não há segurança neste mundo. Essa terra que hoje existe, ela está reservada para o fogo, como o apóstolo Pedro escreveu na sua carta, no capítulo 3. Essa terra está reservada para o fogo. Não tem saída neste mundo. Você que ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus, você está correndo risco de vida. Quantas pessoas que são ceifadas, as suas vidas se perdem num piscar de olhos. Quantos jovens que têm morrido em acidentes, em drogas, homicídios. E não existe a segunda chance. Depois da morte, diz a palavra de Deus,
segue-se o juízo. Não tem outra chance, somente em vida. Quando a pessoa morre, acabou. Morreu, acabou. E se a pessoa não foi salva, infelizmente, lamentavelmente, terrivelmente, a pessoa vai ser lançada no inferno. E depois no lago de fogo e enxofre. E diz a palavra de Deus que vai ser atormentado pelos séculos dos séculos, de dia e de noite. E Deus não quer que você se perca. Deus não quer que você vá para este lugar de tormento eterno. Deus não quer que você vá para lá, meu ouvinte. Acorda. Jesus quer salvar a tua alma. É muito sério esta palavra que eu estou pregando aqui. É muito sério. Jesus quer salvar a tua alma, a tua vida. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta todos os bens deste mundo? O que adianta os prazeres desta vida? O que adianta? Quantos maços de cigarro você vai fumar para satisfazer a sua vida? Nunca vai satisfazer. Quantas garrafas de cerveja é necessário para encher, para saciar a sua alma? É infinito, não tem fim. Quantas mulheres é necessário para te satisfazer? Quantos homens é necessário para te satisfazer? Deus concebeu a Salomão que tivesse 1000 mulheres, para mostrar para Salomão que jamais ele iria ser saciado através de mulher. Deus criou o homem para ele, para que o homem desse o louvor a ele, a Deus, para que o homem o adorasse. Deus, ele procura verdadeiros adoradores. Que é o homem para que deles te lembre, diz o Senhor. Quem somos nós? Nós não somos nada. Somos como o vapor que hoje existe, daqui a pouco desvanece, desaparece. Somos como a fumaça. A nossa vida aqui é muito passageira. A nossa vida aqui é curta. Pelo amor de Deus, deixe este mundo de trevas. Abandone o pecado totalmente. Abandone os vícios. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo hoje. Nós não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos se vamos continuar vivos aqui nesta terra. A nossa vida aqui é passageira, meu ouvinte. É muito passageira. Diz a palavra de Deus que nós somos apanhados como os peixes, com a rede traiçoeira. Quantas almas estão sendo ceifadas aí pelo inimigo. Certa vez, o inimigo apresentou-se diante de Deus. O diabo se apresentou diante de Deus para falar de Jó. E Deus permitiu que o diabo tocasse em tudo que Jó tinha, mas que não tocasse em sua alma. E o diabo, com a permissão de Deus, acabou com a família de Jó. Matou os seus 10 filhos, derrubou a casa onde eles estavam numa festa. Diz que Jó levantava-se pelas madrugadas para fazer sacrifício, oferecer sacrifício aos seus filhos. Jó orava pelos seus filhos, buscava pelos seus filhos. Mas os seus filhos banqueteavam, estavam em festa, se divertindo entre eles. Não queriam saber de Deus. E o inimigo foi lá, com a permissão de Deus, e matou os filhos de Jó. Meu ouvinte, pelo amor de Deus, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Entregue os seus filhos na mão do Senhor Jesus Cristo. Não deixe o maligno ceifar, não. Não brinque com o diabo. Não brinque com o inimigo. Ele enganou Adão e Eva. Quem somos nós nesta terra? Sem Jesus Cristo nada somos. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Quantas almas que estão se perdendo aí em acidentes. Há pouco tempo aqui em Sorocaba aconteceu uma tragédia terrível aqui na Raposo Tavares. O inimigo lançou um carro de uns jovens que estavam na rodovia. E pelo menos que a gente sabe até agora foram 6 jovens que morreram. Santo Deus que estás nos céus. Usou esta pessoa e jogou o carro nos jovens. Quantas almas que o inimigo está levando, meu ouvinte. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Faça uma aliança com o Senhor Jesus Cristo. E Ele vai guardar a sua alma. Ele vai guardar a sua alma. Ele vai guardar os seus filhos. Ele vai te livrar. Ele vai te guardar da fúria do inimigo. Diz que o diabo ele brama como um leão procurando a quem possa devorar, tragar, engolir.
e ele ceifou os filhos de Jó. Volte-se para o Senhor Jesus Cristo. Você que se desviou, que saiu dos caminhos de Deus, arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados. Peça a misericórdia de Deus. Peça a misericórdia de Deus na sua vida. Faça como o filho pródigo. Deixe este mundo de trevas. Este mundo está condenado. Volte-se para o Senhor Jesus enquanto há esperança. Diz a palavra de Deus que a árvore cortada, se ela estiver próximo às águas, diz que ao cheiro das águas ela brotará. Você estiver na casa do Pai, Deus vai perdoar os seus pecados, Ele vai sarar a sua terra, Ele vai sarar a sua alma, Ele vai salvar a sua alma. Mas você tem que estar na casa do Pai. Você tem que estar na casa de Deus. Busca o Senhor enquanto Ele está perto, enquanto se pode achar. Aí em Lamentação de Jeremias, diz a palavra de Deus que o povo de Israel, eles não acreditavam que o inimigo iria entrar pelas portas de Jerusalém. E ele entrou. O inimigo entrou pelas portas de Jerusalém e destruiu o povo de Israel. O inimigo acabou com o povo de Israel também no tempo de Gideão. O diabo usava os midianitas e amalequitas e destruía todas as plantações que eles tinham. E Gideão não desistiu, ele continuou malhando trigo no lagar. Gideão não desanimou. E Deus foi com ele e abençoou o povo de Israel novamente. Nós não estamos lutando aqui nessa terra, meu ouvinte. Nós não estamos lutando contra carne e sangue. Diz a palavra de Deus em Efésios, capítulo 6, que a nossa luta é contra os principados e as potestades, contra os espíritos da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta é contra Satanás, é contra os demônios. Eles não estão de brincadeira, eles não estão brincando, eles matam sem dó, eles roubam, eles colocam doença nas pessoas, depressão, colocam enfermidades, colocam até a loucura na pessoa. Eles não estão com brincadeira. Mas se você estiver ligado no Senhor Jesus, que é a videira, Deus vai te guardar. Deus vai te livrar do poder do mal. O inimigo não toca naquele que é do Senhor Jesus, aquele que tem a marca de Cristo Jesus, aquele que tem a marca do Senhor Jesus, o sangue do Senhor Jesus marcado na sua testa. Deus tirou o povo do Egito. Deus guardou lá o povo, o seu povo de Israel. Ele enviou o anjo da morte. E aquelas casas que tinham os umbrais aspergidos com o sangue, não morriam, o anjo da morte não entrava. Mas matou muitos primogênitos lá no Egito. E o povo de Israel passou são e salvo. Quando você tem a marca do Senhor Jesus na tua alma, o inimigo não te toca. O inimigo não tem poder sobre a tua vida se você estiver com Cristo Jesus. Se você estiver com Cristo Jesus, Ele é a tua arma. Jesus é o Todo-Poderoso. Não precisa de um revólver, não precisa de uma faca. É Jesus que é o teu guardião. É o Senhor Jesus Cristo que é a tua sombra à tua direita. É Ele que te guarda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Diz a palavra de Deus no Salmos 91, pois que tão encarecidamente me amou, eu o livrarei e glorificarei. Se você ama a Deus, Ele vai te guardar. Ele vai te livrar do mal. Ele vai te dar vitória, vai te dar a saída na sua vida. E aqui diz no versículo 8, mas todas estas coisas são o princípio de dores. É o princípio. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Quanta gente que não gosta de Jesus. Quanta gente que humilha o Senhor Jesus. Eu já vi por aí gente chamar Jesus até de cachorro. Gente que não tem um pingo de temor neste nome todo-poderoso, que é o Senhor Jesus Cristo, e que diante deste nome
se dobrará todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se essas pessoas se arrependerem, o Senhor Jesus diz que todo pecado será perdoado. Somente a blasfêmia contra o Espírito de Deus não terá perdão, nem nesta vida, nem no século vindouro. Se essas pessoas se arrependerem, Deus vai perdoar os seus pecados e vai salvar. Jesus é o Todo-Poderoso. O Senhor Jesus é tão grande, você que está ouvindo essa palavra aqui, Jesus é tão grande, lá em Apocalipse 1:8 diz que Ele é o Todo-Poderoso, que os seus olhos são como chamas de fogo, os seus cabelos brancos como a neve, na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Para você ter uma ideia, o Senhor Jesus, que é o Filho de Deus, que é Deus, Ele segura a terra na palma da sua mão. Você tem uma ideia? Você já viu o mar? Você consegue achar o fim do oceano? Pois é, Jesus, Ele segura a terra inteira, o globo terrestre, na palma da sua mão. Está escrito lá em Isaías. Isaías 40 ou 41, se não me engano. Que Ele segura a terra na palma da sua mão. E que as nações são para Ele como um pingo d'água num balde. Para você ver a grandeza que é o nosso Deus. Deus é grande. Deus é todo-poderoso. Só que Ele deu o livre-arbítrio para o homem. Deus não fez robôs aqui na terra. Nós não somos robôs. Se nós fôssemos robô, Deus não teria expulsado Adão e Eva do paraíso. Eles teriam obedecido às ordens de Deus, porque eram robôs, mas não foram robôs. Deus deu livre-arbítrio para o homem e para a mulher, para todos nós aqui na terra. E nós temos que obedecer às leis de Deus por amor. O Senhor Jesus diz que só vai entrar no céu aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Se nós não fizermos a vontade do Pai que está nos céus, nós não entraremos na vida eterna. Estas são as leis que Deus estabeleceu. E aqui está escrito aqui no versículo 9, versículo 10. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E quantas traições que hoje em dia existe. Jesus foi traído por Judas, com um beijo no rosto. Infelizmente, quantas traições, quantos aborrecimentos que existem por aí. Então nós temos que fazer de Deus a nossa fortaleza e não do homem. Nós não podemos fazer do homem o nosso braço, porque Deus diz que maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço. Diz que o rei Asa morreu porque não buscou a Deus, mas confiou somente nos médicos. Ele estava certo em buscar os médicos? Estaria certo, sim. Só que Asa tinha que buscar primeiramente em Deus e depois nos médicos. Mas Asa confiou somente nos médicos e deixou a Deus, e aí morreu. Então não podemos fazer do homem o nosso braço. Deus, Ele sonda o nosso coração, Ele vê se a nossa confiança está realmente nele, ou se está no homem, no ser humano, no braço mortal. E hoje em dia você vê tantos casos, né, de traições, coisas terríveis. É lamentável. É lamentável como Satanás consegue enganar o ser humano. Como engana. Depois que a pessoa faz aquilo, aí ela fica atormentada. É como Saul, que desobedeceu a Deus, e Deus enviou um espírito que atormentava Saul. O pecado não compensa, ouvinte. O pecado não compensa. É perca total. Pecado é morte. Aliás, foi por causa do pecado que o Senhor Jesus foi na cruz. Foi por causa do pecado do homem que Jesus morreu e ressuscitou depois. Quanto sério é o pecado. E aqui diz aqui no versículo 11, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E quantos falsos profetas que nós estamos vendo por aí. Muitos falsos profetas aí na televisão, em toda parte. É muitos falsos profetas. É muita mentira por aí que a gente vê.
destilam da sua boca favos de mel, mas no final é amargoso como o absinto. É tanta facilidade por aí. Vem aqui hoje que a sua vida vai ser transformada. Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo, vai te encher de bens. Isso não é evangelho. Deus não chama ninguém para ser próspero, para dar bens materiais. Jesus chamou para nos dar a vida eterna. Ele vai abençoar a tua vida. Se você estiver de acordo com a palavra de Deus, servindo a Deus em espírito e em verdade, praticando a palavra de Deus, ele diz que não sonega bem nenhum. Ele não sonega bem algum aos que andam retamente. Aos que andam em comunhão com Deus, obedecendo a sua palavra, ele não nega nada. Mas ele não quer fazer ninguém rico nessa terra. A vida em abundância que Deus promete, que Jesus falou, é a vida eterna que ele quer dar nos céus. É a vida eterna. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Não diz que ele vai fazer a gente rico, mas que ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Lá em Mateus 28 ele diz que estará conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do século. Ele não deixará nada nos faltar. Ele nos ajudará. Ele nos abençoará e guardará a nossa alma até a vinda do Senhor Jesus aquele dia. Então por aí muitos enganos, é tantas coisas, só Deus para ter misericórdia. E aqui no versículo 12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por se multiplicar a iniquidade, por aumentar o pecado, a falta de perdão, a prostituição, o roubo, os homicídios, aí não tem mais como ter amor. Aí diz que o amor esfriará. O amor esfria por causa do pecado. O amor esfria por causa de traições, prostituição, pornografia, bebidas, vícios e tantas outras coisas. Aí aumenta, por multiplicar-se a iniquidade, multiplicou o pecado, aí o amor se esfriou. As pessoas não têm mais amor, afeto. Hoje em dia estão ausentes um do outro. As pessoas vivem só na virtualidade, comunicam-se apenas pela internet, por celular, mas não tem o tato, não tem o afeto, não tem o abraço, não tem o contato, não tem o diálogo de face a face. Às vezes estão até em restaurante, se alimentando entre a família, mas cada um no seu telefone celular, cada um na sua rede social ali, se comunicando um com o outro. Chegam em certos lugares, tirando foto, filmando, mas não vivem um momento com a família. O amor se esfriou por causa da iniquidade, a virtualidade. Nós vemos hoje um vazio dentro das casas, um vazio. Não se vê mais as pessoas se juntarem, se reunirem para louvarem a Deus. Família ali, se conversando, se abraçando. Não se vê mais isso nos tempos de hoje. É apenas o celular, é apenas a internet, mais nada. O amor se esfriará por causa da iniquidade. Por aumentar-se a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Graças a Deus que o Senhor Jesus diz o amor de muitos. Ele não fala o amor de todos se esfriará. Existe um povo dele aqui nessa terra. Existe um povo de Deus que Deus derrama do seu amor através do seu Santo Espírito. E que assim Deus venha fazer conosco. E que assim Deus venha fazer com você que está ouvindo esta palavra. Que Deus venha encher você, encher o teu coração de amor, para que você possa amar o teu próximo como a ti mesmo, para que eu possa amar o meu próximo como a mim mesmo. Que Deus nos encha do seu amor, derramado através do teu Santo Espírito. É perseverar, meu ouvinte, na oração, é perseverar no amor, agradar a Deus, combater o bom combate da fé, como o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. É combater o bom combate. Versículo 13 diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar até o fim é insistir,
é marchar pela fé, é andar por fé e não por vista. É crer que um dia o Senhor Jesus vai voltar sobre as nuvens dos céus, Ele vai enviar os seus anjos sobre os 4 cantos da terra para levar o seu povo, a sua igreja, que fez um concerto com Ele, que deixaram este mundo de pecado e que vivem para o Senhor Jesus hoje. Que vivem para o Senhor Jesus. Versículo 14 diz: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Um dia vai vir o fim. Um dia o fim vai chegar. Um dia o fim vai chegar. E neste mesmo capítulo ele faz uma comparação do tempo de Noé. Noé pregou o evangelho durante 100 anos, 120 anos. E o povo não acreditava que o dilúvio ia surgir sobre a terra. Eles casavam, davam-se em casamento, comiam, bebiam, festejavam, se alegravam na carne. E não acreditava que Deus um dia ia encher, abrir os céus de chuva e que ia inundar sobre a face da terra e que a terra ia ser consumida pela água. Eles não acreditavam. E Noé continua pregando a palavra de Deus, continua pregando o evangelho da salvação. Mas eles não creram. E um dia, quando foram perceber, quando foram abrir os seus olhos, a água já tinha tomado as suas casas. A água já tinha enchido as suas casas. Não perceberam quando veio a água. Ela foi aumentando tão rapidamente que não deu tempo deles tentar se salvar. Até o próprio Deus tinha fechado a arca. Ele fechou a porta da arca para que ninguém entrasse. Para que ninguém o desobedecesse e entrasse por um atalho, porque não existe atalhos. Existe só um caminho, que é o Senhor Jesus Cristo. E tentaram entrar de todo jeito, mas não conseguiram. A porta estava fechada e morreram. E pereceram no dilúvio, toda a terra. Mas Deus salvou o povo dele. 8 pessoas. Noé, sua esposa, seus filhos e as suas noras. E um par de cada espécie de animais. E ficaram 1 ano naquela arca. 1 ano. Até que fez cessar as águas do dilúvio. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. É tudo pela fé, meu ouvinte. Não é por vista. Nós não vemos a Deus e nunca veremos a Deus aqui neste corpo de carne. Mas nós temos a confirmação através do Espírito Santo, pela palavra de Deus. Ele fala com você, assim como Ele fala comigo. É o Espírito Santo de Deus que te convence através desta palavra. É Ele que está falando ao teu coração. A boca é minha, a voz é minha, mas é o Espírito Santo que está falando dentro do seu coração. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Deus quer entrar na sua vida. Ele quer salvar você da condenação eterna que um dia vai ter aqui neste mundo. Um dia esta terra vai ser lavada pelo fogo. Um dia toda esta terra vai ser consumida no fogo. E Deus vai salvar primeiramente o seu povo aqui na terra. Vai ser terrível as coisas que sucederão aqui neste mundo. É pela fé, meu ouvinte. A salvação é pela fé. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos. É a prova dos fatos que não se veem. Você não vai ver com os olhos da carne, mas você vai crer com seu coração. Creia. Creia nesta palavra. Existem tantas filosofias neste mundo que as pessoas acabam acreditando. Coisas tão insignificantes as pessoas creem. Por que não crer na verdade? Por que não crer na palavra de Deus que tem se cumprido? Se você tem alguma dúvida sobre esta palavra, sobre a palavra de Deus, pesquise. Veja se realmente existiu o Mar Vermelho, que Deus abriu aquele mar e o povo de Israel passou ali e morreram um monte de gente naquele mar. Vê se existiu realmente a arca de Noé. Confirme, estude, pesquise e você vai achar sinais. Você vai testificar que realmente tudo se cumpriu e tudo que está na palavra de Deus se cumpriu e se cumpre e vai se cumprir. Examine as Escrituras, pesquise, estude, corre atrás, veja, investigue, observa tudo e você vai testificar que realmente
A palavra de Deus não cai por terra. A palavra de Deus é viva e eficaz. E o Senhor Jesus disse que passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Não hão de passar. E diz que depois da vinda do Senhor Jesus, diz que as estrelas vão cair do céu, vai se escurecer a terra, vai virar em trevas. Vai ficar terrível aqui este mundo, quem ficar aqui nesta terra. Mas aqueles que entregaram a sua vida para o Senhor Jesus, eles vão regozijar de alegria. Lá em Tessalonicenses capítulo 4 diz que na volta do Senhor Jesus, os que morreram em Cristo serão ressuscitados primeiros, e os que estiverem vivos serão transformados e serão arrebatados entre as nuvens dos céus, nos ares, e estarão para sempre com o Senhor. Você quer estar para sempre com o Senhor Jesus? Então entregue a sua vida, entregue toda a sua vida para o Senhor Jesus hoje. Deixe as coisas que te agradam neste mundo e agrada-te do Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Você tem que deixar as coisas deste mundo, deixar o pecado, deixar os vícios, a bebida, o cigarro, as drogas, a prostituição, a pornografia, a impureza, o apetite sexual desordenado, a glutonaria. Deixa as obras da carne, deixa as coisas que desagradam a Deus e faz um concerto com o teu Deus hoje. E Deus promete te dar a vida eterna. É o que Deus quer dar para cada um de nós, é a vida eterna. Aqui neste mundo você vai viver quanto? 80 anos? Diz que 70 a 80 é enfado e canseira. Alguns chegam até 90, 100, 100 e pouco. E depois morrem. Envelhecem e morrem. E a eternidade? Aonde você vai passar? Diz que quem for lançado para o lago de fogo e enxofre será atormentado pelos séculos dos séculos, de dia e de noite. Já pensou? De dia e de noite, num lago de fogo terrível? Deus não quer isso para você. O inferno, ele não foi feito para o ser humano. Ele foi feito para o diabo e seus anjos. Deus quer salvar a tua alma. E no céu, as ruas são de ouro e de cristal. No céu é uma vida eterna. Diz que não há pranto, nem choro, nem dor, nem clamor, nem sol, nem lua, nem mar. No céu é só alegria. No céu é paz. Não tem necessidade de comer, de se alimentar, nem de beber. Jesus é o pão vivo. Jesus é o pão da vida. Jesus é a água da vida. Jesus é a lâmpada. Não precisaremos nem do sol. Jesus é tudo. Estaremos em união com Ele para sempre. Seremos um só com o Senhor Jesus. Jesus quer que você seja um só com Ele. Jesus Cristo, Ele quer te chamar de amigo. Ele nos chama de amigo. Já vos não chamo servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor. Mas vos chamo de amigo. Por que amigo? Porque você está sabendo desta palavra de Deus. Porque Deus está revelando esta palavra ao teu coração. Ele está te avisando que Ele quer te salvar. Jesus quer te salvar. Ele te chama de amigo. Ele te chama de amigo. Ele quer fazer uma aliança contigo. Entregue a sua vida a Cristo Jesus hoje. Deus vai transformar a sua vida. Ele vai tirar esta dor da sua alma. Ele vai tirar esta aflição, este vazio que você tem dentro do teu coração, que nada preenche. Nada deste mundo te preenche. Mas Jesus vai te preencher. O que está faltando na tua vida é o Senhor Jesus Cristo. É a luz do mundo que falta na tua vida. Ele quer te salvar. Ele quer te abençoar. Venha para o Senhor Jesus hoje. Vá na casa do Pai. E Deus falará ao teu coração. Deus falará mais com você. Vai na casa de Deus. Que Deus te abençoe, meu ouvinte. Oremos a Deus nesta hora. Senhor, grande Deus e Pai, sabemos, meu Deus, que a vinda do Senhor Jesus está próxima. Ó Deus, convença estes corações pelo Teu Santo Espírito.
Regenera estas vidas, meu Pai. Lava elas no sangue do Senhor Jesus Cristo. Dá uma veste nova para cada um, meu Deus, que está ouvindo a Tua palavra. Aqueles que estão em pecado, meu Pai, perdoa os seus pecados e sara, meu Pai, cada um que está ouvindo esta mensagem. Perdoa, meu Pai, os pecados de outrora e lança no mar do esquecimento. Ó Deus, converte-nos e seremos convertidos a Ti. Ó Deus, dá o poder, meu Pai, para serem feitos filhos de Deus. Ó Deus, visita estas almas e estes corações pelo Teu bom Espírito Santo. Ó Deus, transforma estas vidas, meu Pai. Ó Deus, socorre os atribulados, os enfermos. Repreende, meu Deus, os espíritos que têm atormentado estas vidas. E se há algum espírito, Senhor, que tem prendido esta alma para que ela não venha para a Tua casa, ó Deus, que seja repreendido em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que todo mal venha sair desta casa, que todo mal venha sair desta vida, em o nome do Senhor Jesus. Estenda Tuas mãos de poder, meu Pai, para salvar cada um que está ouvindo esta mensagem e para libertar, meu Pai, de toda a angústia, da depressão, de toda a enfermidade. Ó Deus, por amor do Teu santo nome, e abençoa cada um de nós, em o nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus.